Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bom? Chegamos aí juntos. Mais uma vez, hoje, quarta-feira. Mudamos de quinta para quarta. Você está aí comigo? Quem é que está aí comigo? Hein? Quem que está aí comigo? Quem que está aí comigo? Oh, minha gente. Opa. Boa noite. Tudo firme por aí? Acho que aqui não. Ei. Não deixei no comentário. Esse Facebook tá de brincadeira comigo. Não consigo ver o chat. Apertei ali, já apertei aqui, já. Eita, nós. Isso aqui, esquece aqui. Não. Continuar? Não. Tem que continuar a transmissão? Continuar. Continuar a transmissão. Opa! Isso aqui. Não, também não é. Vamos lá. Chat não quer não. O chat não quer trabalhar com a gente hoje. Esse botão aqui tem alguma coisa? Também não. Então tem chat. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos louvar ao Senhor. Vamos bendizer o nome de Jesus. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam. Acho que é sol. Isso aí, isso aí. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, ó Senhor Jesus. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, Jesus. Ó Rei Jesus, Senhor dos senhores, ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, ó Senhor Jesus. Senhor dos senhores, ó Rei Jesus, Rei dos
adoramos, ó Cordeiro, Filho de Deus. Deus de Deus, ó Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adoramos-te, ó Deus, pela beleza da sua majestade. Adoramos-te, ó Deus, porque tu és o único, suficiente, poderoso Salvador. Em ti nossas vidas se rendem, se colocam diante de ti para aprender, para saber, para conhecer. Ó Deus, nós temos aprendido com a tua palavra. Ó Deus, que o nosso eu, nosso orgulho, ó Deus, eles se quebrem diante de ti. Se quebrem diante de ti. Visita cada lar aqui, Jesus, cada casa, cada situação, cada questão, e supra as necessidades e estabelece o teu reino sobre nós. Ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus. Quando o meu eu me orgulho. Muito difícil, cara, essa última cor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, quero
quero descer e mergulhar nas águas do me purificas. Quero ser limpo como Naamã no teu poder, no teu poder. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, no próximo domingo, dia 19, nós temos um encontro marcado, um encontro presencial na Igreja Evangélica Congregação do Bairro Fluminense, um culto presencial mesmo, né, às 9 horas. Esse culto temos louvor, pregação da palavra e uma pequena reunião com os membros, onde temos um assunto em pauta, que é o recebimento de novos membros e alguma transferência de alguns outros membros. Então, todo membro da igreja é convocado para isso. Todavia, você tem que agendar sua presença ali pelo WhatsApp. Estamos preparando a lista. Estamos ali alistando até 120 pessoas, 120 membros, 120 assentos. Então, faça sua inscrição lá no nosso WhatsApp. Se você quer o número, é 22 98123 1999. 22 é o prefixo 98123 1999. Viu? E aí a gente vai poder nos organizar melhor na logística, na questão da higiene, da sanitização, né? Limpeza contra aí qualquer propagação de vírus e essas coisas todas, como todos nós temos sabido e precisamos estar atentos a isto. Tá bom? Domingo, 9 da manhã. Você pode se inscrever lá no nosso número do WhatsApp. Todos serão bem-vindos no limite de 120 pessoas. Tá bom? Deixa eu tomar um chazinho aqui, que já está fazendo um friozinho. A Vânia já está fazendo já com as canequinhas dela. Love, tá vendo aí? Aí, love. Tá muito romântica essa dona Vânia. Só porque vai fazer 50 anos. Vai atingir uma melhor idade, uma idade dos inteligentes, a idade dos maduros, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 13. Em Portugal eles falam 13, não sei porquê. Estou vendo aqui Paulo Federico conosco aí, né? Paulo Federico, tá vendo Ian, Gabi, Pietro, uma beijoca, a irmã Regina Almeida, Gilson, Alceni. Estou vendo aqui a irmã Marinete, irmã Diaconisa Rosane, irmã Luísa, Diácono Humberto, Elisângela, minha amiguíssima Rebequinha, Idebrando, Valéria, Heloísa Peçanha, o Márcio. Estou vendo aqui a Natália, minha cunhadinha preferida Natália. Tem mais gente aí chegando. Lúcia Valério. Ô Lúcia, minha queridíssima, tudo bem? Um beijão no coração. Quem mais? Luísa. Já falei, Luísa Peçanha. Carlos Eduardo. Muito bom. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ler aqui, vou botar aqui a minha luneta, em Gênesis capítulo 13, os 13 primeiros versículos, que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, onde outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló,
Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Que Ele, o mesmo Senhor, nos abençoe com a leitura da sua santa e reta palavra. Eu quis falar uma palavra só entre santa e ranta. Santa e ranta. Santa e reta palavra do Senhor. Amados, aqui temos um texto muito conhecido que fala da peregrinação de Abraão. Abraão. Aqui ainda chamava-se Abrão. Depois o nome dele foi mudado para Abraão. Sarai para Sara. Mas sobre o significado dos seus nomes a gente pode falar em outro momento. Mas eu queria falar aqui com vocês sobre essa atitude de Abraão. Não é à toa que Abraão é chamado amigo de Deus. Não é à toa que a Bíblia chama Abraão do pai da fé. Não é à toa que Abraão é alguém especial na Bíblia, destacado na Bíblia. Não que ele fosse perfeito, não que Abraão fosse perfeito, mas Abraão, ele tinha características espirituais que foram se desenvolvendo na caminhada com Deus. E essas características espirituais, elas se denotavam com uma atitude de que Abraão era alguém que não gostava de briga. Não gostava de briga. Não gostava de contenda. Há um dito popular que, ao meu ver, tem um fundo de verdade, que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Para não brigar, basta um não querer. O texto vai dizer que houve uma contenda aí entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho, que era um parente, né? O seu sobrinho Ló. Houve uma desavença entre eles ali. E Abraão não quis brigar. Abraão não quis brigar, será porque Abraão era frouxo? Frouxo. Eu acho que não é isso. Será que Abraão não quis brigar porque ele tinha medo de perder? Aí não briga. Quem tem medo de perder não briga. Não briga. Será que ele tinha medo? Será que ele era frouxo? Ele não entrou na contenda. Ele não entrou na contenda, não entrou na briga. Por que ele não entrou? Por que ele não brigou? Por que o crente não briga? Por que a Bíblia diz que o servo do Senhor não viva a contender, não viva arrumando briga, não viva arrumando discórdias? A Bíblia diz isso. Por que Abraão ele entrou nesse caminho? E eu disse aqui, e já vou repetir, que isso faz parte de características virtuosas de alguém que é amigo de Deus, de alguém que anda com Deus, de alguém que é da fé. Quem é da fé não vive contendendo, não vive arrumando briga, não vive criando quizumba, não fica provocando, não fica, sabe, nessas coisas. Então, por que Abraão não brigou? Tem algumas coisas que esse texto nos ensina. Primeiro, porque Abrão, né? Até então é Abrão, porque Abrão levava mais a sério a questão da família. Levava mais a sério essa questão da família.
eram os pastores de Abraão contendendo com os pastores de Ló, e eram os pastores de Ló contendendo com os pastores de Abraão. Quando Abraão ele chama Ló para conversar, e você vê aí a franqueza, não fica mandando recadinho, não fica jogando piada, vai logo no cerne da questão para resolver o problema. A Bíblia diz, no versículo 8, diz assim: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abrão levava mais a sério, talvez do que Ló, talvez do que muitos de nós, essa questão da família. Ele disse: não haja contenda, e dá razão, porque somos parentes chegados. E olha que era tio e sobrinho. Tio e sobrinho. Tio e sobrinho. Ele não era pai e filho, não era marido e mulher, era tio e sobrinho. Ou seja, alguma certa distância. Um parentesco um pouco mais distante. Mas Abraão levava a sério. Abraão levava a sério esse negócio de família. Tanto levava a sério que ele não quis brigar com o sobrinho. Ele não quis se indispor com o sobrinho. E não se indispõe, não entra em contenda, não entra em litígio, não entra na briga, porque encara a família como uma coisa sagrada. Família é coisa sagrada, gente. Família é bem de Deus. Família é bem de Deus. Quando Deus falou para Adão: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E disse: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. O que o Senhor está falando ali? Está falando de família. Por que adultério é um negócio que não agrada a Deus? É pelo ato em si? Não. Não, em primeiro lugar não, porque a família vai ser afetada. Filhos ficarão perdidos. Pedaços serão criados. Pedaço de um com pedaço de outro. Junta duas folhas de papel e cola assim, ó, uma com a outra. E depois você tenta separar as folhas. Pedaço dessa folha vai ficar agarrado nessa, ou seja, vão espedaçar tudo. São filhos que vão ficar sequelados. Quem mais sofre nisso são os filhos. Lá em Mateus 18, quando fala de adultério, logo em seguida fala de crianças. Repara lá o texto: deixai vir a mim os pequeninos, depois que Jesus fala de adultério. Por que ele fala de crianças depois de adultério? Talvez para a gente pensar que as crianças sofrem, que a família sofre, que as famílias geram fragmentos. Ou seja, a Bíblia encara com solenidade a questão da família. Família é um negócio sagrado. Abraão, não briga, não entra em litígio, não entra em contenda com Ló, porque ele diz: somos parentes chegados. E é sobrinho e tio na questão aí. Ó. Isso está nos ensinando que a gente tem que levar mais a sério essa questão da família. Está falando para nós, se você é da fé, você tem fé bíblica, Deus te deu fé, você crê em Jesus, você crê na palavra de Deus, ele está falando para você que você tem que levar a questão da família um pouco mais a sério. E levar a família um pouco mais a sério não é ter discurso, não, porque a minha família, em primeiro lugar vem a família com essa besteirada toda, mas na hora da prática você não executa bulufas do que você discursa. O teu discurso é muito mais hipócrita, é muito mais carnavalesco, folclórico do que verdadeiro. É de atitude, como de Abraão. Na hora do embate, na hora do vamos ver, ele não vou brigar, porque tem questão de família no meio. Se tem questão de família no meio, eu tenho que botar em primeiro lugar, e mais destacado ainda, levar mais a sério a questão de família. Somos parentes chegados. Por isso que Abraão não brigou.
Ele dá razão porque não brigou. Segundo motivo por que a gente não deve brigar. Porque Abraão, ele não briga, não entrou em contenda, porque ele não deixou que as centelhas das intrigas incendiassem o seu coração. A Bíblia diz que os pastores dele e de Ló estavam discutindo, brigando. Porque um problema ali entre eles, que ficou a terra pequena, aquela coisa toda. Aí a ovelha de um ia lá no capizinho da outra, na grama de um, aí misturava as coisas, aí começaram a perder a paciência e começaram a entrar em contenda. Aí certamente os pastores de Abraão chegaram para Abraão, seu Abraão, olha só, não dá, porque o pessoal ali é folgado. Os pastores de Ló são folgados. Os pastores de Ló, entendeu? Não toma conta dos animais dele, fica embolando tudo, confundindo tudo. Aí os pastores de Ló chegam para Ló e falam, Ló, pô, brincadeira, né? O teu tio ali não é mole não, né, cara? É olho grande, né, pô? Fica ali culpando o magistrado, entendeu? Só porque ele foi chamado por Deus, só que ele é mais velho que você. Aí essas intrigas foram chegando até Abraão. Não, eu chamo isso de centelhas das intrigas, que podiam incendiar o coração de Abraão. Podiam incendiar o coração de Abraão. Abraão não briga, porque ele não deixou que essas fagulhas, essas centelhas, incendiassem seu coração. Qual é a lição para nós? A lição para nós é a gente ter que vigiar o ouvido. Vigiar o que nós ouvimos. Às vezes você ouve uma coisa em primeira mão e às vezes o entendimento humano fala que quando você dá a primeira versão, essa versão é mais forte do que a segunda. Às vezes a segunda é a verdadeira e você dá guarida à primeira porque foi a primeira, mas você não ouve o outro lado. Aí você julga mal. Isso é dar ao coração a aceitar as fagulhas das intrigas. Às vezes a pessoa que está levando a informação são pessoas que estão mal intencionadas. E você não tem que vigiar o seu ouvido e vigiar o seu coração nessa coisa. Você não pode ser partidário. Não pode ser partidário. Você tem que ser imparcial. Você ouve uma queixa de um por conta do outro. Aí você vai já na primeira notícia que chega até o teu ouvido, você realmente, é isso mesmo e tal, você está alimentando fagulhas no teu coração. O seu coração vai incendiar. E se você incendiar, você não vai conseguir controlar. E se você não conseguir controlar, você pode julgar mal. Você pode fazer a aplicação do juízo equivocadamente, injustamente. Abraão não se deixou levar pelas intrigas. Não se deixou levar pelas intrigas. Não se deixou levar pelas fofocas. Não se deixou levar pelos comentários dos pastores. Né? Dos pastores. Né? Ele guardou o seu coração. E é assim que a gente deve fazer também. Guardar o nosso coração. Né? Para que a gente não entre em contenda. Ele vigiou o coração. Vi os pastores queixosos, tanto de um lado contra o outro, e ele, tem que guardar meu coração, não quero entrar nessa bola dividida, não. Não quero entrar nessa bola dividida. Então ele não entra em contenda porque ele não se deixou levar pelas fagulhas, pelas centelhas das intrigas, possivelmente dos pastores, dos seus pastores e dos pastores de Ló. Essa é a segunda razão por que ele não entrou em contenda. Ele está dando motivos. A terceira, ele não brigou, não é porque ele é covarde, não é porque ele é frouxo, medroso. Ele não brigou com seu sobrinho, que a coisa estava feia, ali o climão estava montado, porque ele tinha visão espiritual. Ele tinha visão espiritual das coisas. Olha aqui, ó. Olha o que nos diz aqui o versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Ou seja, Abraão diz, não vamos entrar em contenda porque somos parentes chegados,
eu não vou brigar, não vou contender, não vou entrar em demanda, não vou. É uma decisão, não vou, não adianta que eu não vou vou lugar para esse tipo de coisa, que a gente é parente chegado, não vou fazer isso, sabe por quê também? Porque eu tenho visão espiritual. E a visão espiritual apontava para que eles estavam na terra dos cananeus e na terra dos fariseus. Cananeus e fariseus são inimigos do povo de Deus o tempo todo, na Bíblia. Está na terra minada. Está numa terra que tem inimigos. Está numa terra... Gente, nós estamos numa terra onde o inimigo está bagunçando o tempo todo. Então ele tinha visão espiritual da coisa. Se a gente ficar aqui brigando, seguramente nós seremos presas fáceis dos inimigos que estão ao nosso derredor. E por isso que ele não quer brigar. E quando você briga, você se oferece como carnívoro, como carne para os abutres. E ele não queria ser carne para os abutres. Ele não queria dar lugar à carne. Não queria dar brecha para Satanás atuar na sua vida, atuar na sua família, atuar no seu relacionamento com o seu sobrinho. Ele tem visão espiritual. Tem visão espiritual. E será que você está tendo visão espiritual da coisa? Será que você vê como crente vê? Crente vê? É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, diz a palavra de Deus. A outra razão por que ele não briga é porque Abraão tinha mais do que bom senso. Mais do que bom senso. Então onde está o bom senso aqui? Foi-se verificado que a terra ficou pequena para comportar o gado, as riquezas de Abraão, com os pastores de Abraão, mais o rebanho, o gado e as tendas e os pastores de Ló. A terra ficou pequena porque eles cresceram. A coisa desenvolveu neles. Então a terra não comportava mais. Então, se a terra não comporta a quantidade, o volume, a logística fica deficitária para comportar toda essa questão dali deles, do reino deles, dos bens deles, Abraão teve bom senso, mas mais do que bom senso de perceber que o espaço era pequeno para comportar as duas famílias ali. Ele teve mais do que bom senso. Ele tinha vida espiritual além do bom senso. Uma coisa é ter visão espiritual. Estamos na terra de inimigos. E não podemos brigar porque os inimigos vão pegar a gente aqui. A outra coisa é ele ter uma visão. A outra é vida espiritual. Abraão tinha vida espiritual. Ou seja, Abraão era mais espiritual do que Ló. Mais espiritual do que Ló. E como é que eu sei que alguém é mais espiritual do que o outro? Como é que eu sei que um tem mais qualidade de vida, mais intimidade com Deus do que o outro? Como é que eu sei? Pelo texto, a gente vê isso em Abraão. Não é? Veja só, versículo 8, diz a Bíblia, disse Abraão a Ló, ou seja, Abraão tomou a iniciativa de chamar Ló para conversar. Ele não deixou o negócio avolumar, não deixou o negócio ir a ponto de chegar a uma situação insuportável. Ele chama Ló para conversar, ele vai na fonte, ele não fica na periferia, ele vai na fonte. E diz, não haja contenda entre mim e ti, entre teus pastores e os meus pastores e os teus pastores, somos parentes chegados, já falamos disso. E aí, versículo 9, na conversa de Abraão com Ló, no versículo 9, ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão tem mais do que bom senso, Abraão chama para conversar,
vai na fonte para resolver a situação, não perde tempo, não fica batendo boca, não fica discutindo, não fica. Abraão não fica. Chama Ló para conversar e fala, vamos aqui pensar numa solução. Não está diante de você, Ló, toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei no sentido contrário. O que Abraão faz? Abraão mostra que ele tem vida espiritual, que ele tem intimidade com Deus. E é onde a gente vê essa intimidade com Deus, essa intimidade, essa vida espiritual na vida de Abraão. Chama para conversar, estou repetindo, chama para conversar, vai direto à fonte e abre mão da sua prioridade, era dele, como tio, mais velho e alguém chamado por Deus. Ele abre mão da sua prioridade de escolha e passa isso para Ló. Escolhe aí, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí, pode escolher. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Interessante que ele abre mão. Gente, o espiritual abre mão. O espiritual não dá um boi, o espiritual dá uma boiada. Abre mão. Sofre o dano próprio. Sofre o dano próprio. Padece por conta disso. Leva prejuízo. Para não brigar. Para não entrar. A Bíblia diz, lá em Coríntios capítulo 6, na questão de litígio entre irmãos, e Paulo fala que é uma vergonha, irmão, ir contra irmão a tribunal humano, a tribunal de injustos. Ele fala, por que entre vocês não tem alguém que sofra o dano? Menos vergonha seria de ficar submetendo a tribunal humano, colocando o irmão contra irmão, indo na justiça contra irmão. Isso é feio. Isso é feio. Porque, irmão, o crente, a Bíblia diz que a gente vai julgar até os anjos. Então é melhor sofrer o dano. Pô, pastor, sofreu o dano? Pois é. Quem não quer brigar, sofre o dano. Quem não quer brigar, sofre o dano. Quem não quer contender, sofre o dano. Quem não quer contender, abre mão. Abraão abriu mão do direito dele de escolha. Ele era mais velho, ele era tio e era chamado por Deus. Ló era um anexo. Nó era um congregado. Ló, ele foi na sombra de Abraão. E Abraão, em tempo algum, jogou na cara dele que ele era a sombra das coisas. Não, em tempo algum, porque Abraão tinha vida espiritual. E como alguém que tinha vida espiritual, ele abriu mão. Tinha mais qualidade de vida espiritual do que Ló. Embora Pedro diga que Ló era crente, o justo Ló. Mas Abraão tinha mais vida espiritual do que Ló. Nessa demanda aí, quem tem mais vida espiritual? Nessa demanda aí, quem é mais achegado a Deus? Nessa demanda que você está lidando, quem é que abre mão? Quem é? Abraão abriu mão. Agora é engraçado, Abraão abre mão e Ló arregala o olho. Olha o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a terra da campina. Quis negociar, né? Quis levar vantagem. Quis lucrar. Né? Quis lucrar. O lucro do crente está na piedade. O lucro do que é menos está na vantagem. Na vantagem imediata. Entendeu? Enquanto Abraão abre mão, Ló abre o olho. Regala o olho. Né? Regala o olho nessa situação. Interessante isso, né? Agora, quem é mais bonito aqui? Espiritualmente falando. Ló ou Abraão? Abraão que abriu mão ou Ló que abriu o olho? Pensa aí. Pensa aí. Pensa como é que é o seu coração nessas coisas. Pensa para que lado você pende.
Pensa para que lado você decide, para que lado você esboça a sua querência. Você quer agradar a Deus? Você quer ser parecido com alguém que foi amigo de Deus? Você quer ser parecido com alguém que é da fé? Então imite-o. Imite-o. Então, em quarto lugar, Abraão tinha mais do que bom senso. Abraão tinha vida espiritual. Aonde a gente vê isso? Ele abre mão do direito de escolha. Era dele, mas ele dá para o sobrinho escolher primeiro. E não se arrepende, e não lamenta, não reclama, não choraminga, não esperneia, não cria outro palco de contendas. Simplesmente ele quer resolver o problema, porque ele pensa, somos parentes chegados, família sagrada. Então ele quer preservar os vínculos e as relações familiares abrindo mão. Por isso que ele tem vida espiritual. A vida espiritual é para ser usada, e usada dessa maneira. Em quinto e último lugar, por que Abraão não quis brigar, não quis contender com Ló, com essas coisas? Porque Abraão não alimentava ressentimentos em seu coração. Parece-nos estranho quando a gente lê o versículo 9, quando fala assim, peço-te que te apartes de mim, se fores para a direita, irei para a esquerda, se for para a esquerda, irei para a direita. Soa como divisão, separação. Não, aí tem um negócio de bom senso. A terra não dá para nós dois. Então a gente tem que separar. Tem que dividir. Mas dividir numa boa. Dividir numa boa. Aí você pode falar, não, Abraão falou isso que agora ficou magoado, né? Ficou magoado, não levou em conta a antiguidade de Abraão, não levou em conta que o Abraão abriu mão, então não, tio, escolhe o seu primeiro e tal. Ele poderia ficar magoado. Não ficou ressentido. Não alimentava ressentimentos em seu coração. Como é que o senhor chega a essa conclusão, pastor? Que Abraão não alimentava ressentimento no seu coração. Porque mais adiante você vai ver Abraão intercedendo por Ló. E olha, numa briga boa com Deus, hein? Não é briga contra Deus, é uma briga com Deus. Pela vida de Ló. Orou, entrou numa briga de intercessão. Quem vai orar, está mostrando que ou não quer ter coração ressentido, ou não tem coração ressentido. Quem vai orar, quem vai interceder, quem vai clamar por alguém, quem vai orar, nesse processo, ou está limpando o coração, ou bloqueando o coração de qualquer ressentimento, mágoa, morsa que possa acontecer. Ou não tem nada disso no coração. Então aquilo que ele disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, vamos ter que nos separar, não era por conta de um ressentimento, de uma briga, era por conta do bom senso, era por conta de uma visão espiritual. E Abraão, ele ora por Ló, intercede por Ló, entra na briga com Ló. E Deus não gostou da oração de Abraão. Lembra lá, quando Abraão foi orar, aí o Senhor, Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e a sua família, e Abraão vai interceder. Senhor, se tiver lá X justos, deixa eu botar aqui minha luneta, se tiverem lá algum número de justos, você vai destruir a cidade? Eu, não vou destruir por amor de... Aí, veja no capítulo 18, versículo 31, por exemplo, já a oração ainda continua. No 28, ele fala, se faltarem 5 para 50 justos, aí depois continua falando, Senhor, não te ire o Senhor, se tiver ali 30, aí o Senhor, por amor dos 30, não vou destruir a cidade. Senhor, só essa vez, já no final das contas, versículo 32, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se eu atrevo somente esta vez, se porventura houver ali 10 justos, está dizendo que vai destruir a cidade, onde está meu sobrinho, a família dele, se houverem 10 lá, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10.
Verso 33, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Ué, tendo cessado de falar, parece que Deus se retirou, parece que Deus queria ouvir mais. Ou seja, a conversa, a oração de Abraão ao Senhor em intercessão pela vida de Ló, era alguma coisa que estava sendo agradada por Deus. Deus estava gostando daquilo. Deus só foi embora porque Abraão parou de falar. Isso me faz entender que se Abraão continua, Senhor, se tiver ali 9, 8, 7, 6, 5, Deus ia, olha, por amor dos 9, por amor dos 8, por amor dos 7, por amor de um, não vou destruir a cidade. Não vou destruir a cidade. Deus estava gostando da intercessão de Abraão. Alguém que entra na briga em intercessão pela vida do outro mostra que não tem ressentimento. Quando você não ora pelo outro, é porque o teu coração está cheio. Não é do Espírito, não, hein? Ou pode ser do Espírito, outro. Não é do Senhor, não é do Santo. Às vezes nos falta oração para bloquear o nosso coração dessas mágoas e ressentimento. A gente não ora, a gente fala mais do que ora. Esse é um problema nosso. E Abraão não deixou o seu coração ser alimentado desses ressentimentos. Não deixou. Por isso que ele não brigou. Para cumprir, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Abraão, na sua vida, ele mostra as razões por que ele não brigou. Ele não brigou porque ele encarava parente, família, como algo sagrado. Você encara a sua família como algo sagrado. A Bíblia fala da família com solenidade. Você trata a tua família com solenidade. Na verdade, trata. Quem trata não vai querer brigar. Abraão não brigou porque ele não deixou que as centelhas das intrigas dos pastores incendiassem o seu coração. Não deu ouvido à fofoca, a choramingos, a queixumes, churumelas dos outros. Não deixou. O coração de Abraão não foi incendiado por essas coisas. Ele não deixou. Abraão não brigou porque Abraão tinha visão espiritual. Eles estavam na terra dos cananeus e dos fariseus. Se eles brigassem, os cananeus e fariseus iam acabar com eles. Então ele tinha visão espiritual. Abraão não brigou porque Abraão tinha mais do que bom senso. Abraão tinha vida espiritual. Ele viu Abraão uma solução, era apartar, então deu a Ló a oportunidade, o privilégio de escolher a terra para onde ele queria ir. Isso é atitude espiritual. Abraão não briga porque Abraão não alimentou ressentimentos do seu sobrinho. Não alimentou. Mágoa, ressentimento do seu sobrinho. Por isso que ele não briga. E prova de que ele não alimentou ressentimentos é porque Abraão era um príncipe, um guerreiro de oração. Estava intercedendo por seu sobrinho Ló. E aí o coração fica livre, né? Fica liberado para orar, para interceder, para aconselhar, para ouvir, para reagir melhor. Aí eu pergunto para você, e aí? Na sua casa, no seu convívio, no seu ciclo social, na empresa onde você trabalha, nos seus amigos, na vizinhança, como é que é esse negócio aí? Você tem sido espiritual? Você tem tido visão espiritual da coisa? Hein? Você tem encarado com mais seriedade esse negócio da família? Tem encarado com mais seriedade? Ou você é partidário, sanguíneo, move-se pelo sangue? Sou pai, sou filho, você fica nessa bobeirada aí. Você tem vida espiritual? Tem visão espiritual? Então Abraão nos ensina a não entrar no campo da briga. Isso desagrada a Deus. Você quer agradar a Deus ou desagradar a Deus? Então, como cantamos aqui, pega o seu eu, o seu orgulho e se quebranta diante de Jesus. Fala, Jesus, eu não consigo. Né? Eu sou pavio curto. Ou você acreditou que pau que nasce torto morre torto? Você esqueceu que Jesus foi filho de carpinteiro? Sabe mexer com madeira? Sabe mexer com você. Sabe mexer com você, sabe mexer comigo. Ele sabe. Ele sabe tratar da gente. Ele sabe fazer da gente ser parecido com a vida de Abraão.
fazer com que a nossa vida seja parecida com a vida de Abraão. Ele sabe fazer isso. Agora, ouça isso, ouça isso. Não, tomou, levou, troco, vingança, tudo isso é uma infantilidade, uma carnalidade só. E os que vivem na carne não agradam a Deus. Então, muda isso, muda isso. Seja alguém da paz. Bem-aventurados os pacificadores, os da paz. Jesus é príncipe da paz. Ele te chamou para que você seja agente da pacificação, agente da paz, e não da incitação de promover mais contenda. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Porque o filho do diabo vai querer promover mais intriga. Filho de Deus vai querer promover paz, a paz de Deus. Quando o Senhor ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, ele disse, venha o teu reino. Não é? Que reino é esse? É de briga? Não, reino de paz. Os filhos de Deus são agentes da paz de Deus. E não é só falar a paz do Senhor e o pau come. Não, a paz do Senhor e a atitude de quem está propagando, difundindo essa paz que a gente deseja a todos. Espero que aprendamos, né, essas lições preciosas da palavra de Deus. Abraão, um homem extraordinário, que nos ensina a sermos pessoas que não gostam, pagam preço para não brigar. E ele foi bem-aventurado, homem de Deus. E que você também seja um homem e uma mulher de Deus, um agente da paz do Senhor. Tá bom, amado? Ficamos assim conversados, combinados? Ficamos, hein? Ficamos nada. Ficamos, sim? Isso. Não queira brigar. Não queira. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus discernimento. Sabe? Pede a Deus, sabe, jeito de lidar com os conflitos. Deus dá a sabedoria e a graça e a unção a quem pede a Ele. Que seja assim na tua vida, no teu lar, na sua casa, nas suas relações, no seu convívio, na igreja. Né? Às vezes a igreja tem lá os seus momentos difíceis na questão social, entre os irmãos, mas entre os irmãos tem que ter alguém parecido com Abraão. Que seja você, o eleito de Deus, para ser o parecido com Abraão. Uma noite cansada, viu? Deus abençoe. A igreja está ficando bonita, hein? Está ficando. Estamos colocando um forrinho lá na frente, está ficando bonito. Essa semana deve terminar lá as obras de pintura. Graças a Deus, já estou cansado, viu? É muita faxina para atender, para ver. Né? Ore por nós, para a gente poder concluir tudo isso e brevemente estarmos todos reunidos lá, né? Como nós estávamos reunidos antes, para a glória de Deus. Um beijo grande no coração, uma noite descansada e a paz do Senhor Jesus. Amém? E com Deus. Deus abençoe.